Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, meio-dia e 24 do dia 29 de novembro de 2020. Aqui estamos em dia de votação do segundo turno, Manuela ou Melo. Torço pro Melo, mas não sei se vai ganhar. Eu acho que vai dar um Melo. Tomara. Mas, assim, se der a Manuela, pode ser engraçado também. Eu não acho. Não acho graça. A Bruna Frascola, ela escreveu, né, que a teoria de vencer o Boulos, ela se refere ao Boulos, né, em São Paulo, pode ter um papel educativo, é furada porque a Erundina fez um governo desastroso em São Paulo e poucos anos depois os paulistanos votaram predominantemente em Lula, né? Então não aprenderam. E elegeram Marta Suplicy, prefeita pelo PT. Bom, Regis, aproveitando a Bruna Fascola, ela escreveu recentemente, citando uma autora americana, que agora me escapa o nome, que fala de como a chamada identidade de gênero, disforia de gênero, né? Quer dizer, aquela coisa, disforia de gênero. Não, o trans, né? Como isso virou uma modinha e uma modinha que ajuda muito quem adere à modinha, né? A gente não pode dizer isso, vai ser absolutamente cancelado. Vamos ver preço é alto. De dizer isso, mas me parece que faz sentido a coisa toda. Claro, eu não quero dar sentenças definitivas. O que eu quero é elaborar a chamada ideologia de gênero a partir de uma análise histórica. E a análise histórica me mostra que a questão do gênero, ou seja, e aí tanto na questão do comportamento de quem com quem eu desejo me relacionar, que pode ser que não seja alguém do sexo oposto, para trabalhar um conceito antigo de sexo, né? E que isso é extremamente comum na história da humanidade. Quanto à chamada transexualidade, também é bastante comum na história da humanidade, e algumas vezes forçada, né? O caso dos eunucos, né? Que tinha um sentido, mas que também teve outros sentidos, principalmente em Bizâncio. O eunuco foi um personagem que permitia um identitarismo transgênico, não só de eunucos. Transgênero, né? Transgênico é outra coisa. Transgênero. Em Bizâncio teve muito disso, né? E era normal, encarado normalmente, isso conviveu dentro do cristianismo, conviveu dentro. Então não há um grande problema. Se você olhar para a história, nós não estamos diante de uma grande questão, de um escândalo, de um problema. O problema está no que chamada ideologia de gênero, que cunhou um termo chamado heteronormatividade para para subliminarmente ou não dizê-lo como botar o carimbo de errado. Dizer isto não é normal, isto não é. Aí vem Jung, né, que você conhece bem como psicanalista, que dizia que gênero, ele foi o primeiro a estabelecer a ideia, primeiro no século XX, até antes dele, tá? Pode ter precursores, né? A dizer que o gênero é mais uma construção, você se torna menino ou menina conforme a criação, aquela coisa toda, né? E a coisa foi indo até chegar nos pós-modernistas e tudo mais. Eu acho isso, tem os documentários suecos que tem aí, né, aí disponível no YouTube, que desmente essa questão de a criação leva o gênero, né? Existem inclinações, sim, da genética marcadamente feminina e marcadamente masculina. Entenda, existe, por exemplo, o hermafrodita sempre existiu. Há pessoas que nascem com hermafroditismo. Né? Existem várias situações em que, na definição... Aí é o intersex. Exatamente. Na definição, lá no útero materno, que é aquela coisa de tudo, nas divisões celulares lá, quando vai definir, esse aqui é o masculino, aqui é o feminino, vai ter pênis, não vai ter, a formação dos genitais vai ser essa ou aquela, e aí isso vai influenciar também na quantidade de hormônios, porque a gente sabe, por exemplo, que o testículo produz testosterona, por exemplo,
Né? Se você retirar o testículo de um homem, isso vai ter modificações no corpo dele por questão de hormônios. Se tirar só um, o outro dá conta. Sim, mas se tirar os dois, então aí as glândulas suprarrenais não conseguem ainda compensar. existem pessoas que nascem sem testículos, sem pênis. Existe. Tá? Certo? Então, de repente você dizer heteronormatividade é algo a ser evitado, isso já é ideologia de gênero, e isso já cria uma classificação de que será socialmente aceito aquele que não for heteronormativo. Né? Ou aquele que não for. E daí, tudo bem, eu entendo. Heteronormatividade não é heterossexualidade. Heteronormatividade é dizer que o hétero é o normal, o que não é hétero não é normal. Certo, o resto é errado. Exatamente. Mas daí a você condenar a heterossexualidade é um passo. E é um passo que já está sendo percorrido. Por que é percorrido? Porque no momento que você vitimiza quem está fora da heterossexualidade, você já está criando um incentivo. E ao criar esse incentivo, você pode entrar em conflito. E esse conflito já está muito bem estabelecido na sociedade, porque não é só os heteronormativos que irão reagir. Os heterossexuais que não são heteronormativos, que é o meu caso, também vão reagir. Porque eu entendo o seguinte, a sociedade grega antiga era uma sociedade homonormativa. Ela dizia que você devia ter iniciação sexual com os homens, não as mulheres. As mulheres, subliminarmente, na Idade Média que você vai ter um lesbianismo incentivado, né? O gineceu da Idade Média é um lesbianismo incentivado, como nos mostra do Bi. Mas na Grécia Antiga, a gente tinha homonormatividade. As relações entre homens eram... Quanto isso era comum, Aurélio? Entre quem? Quais cidades? Em determinada época da Grécia foi bastante comum. Em determinada época. Em Roma já não era comum, porque em Roma já se diz, olha, um cidadão romano que fosse ativo na relação homossexual era bem visto socialmente. Mas se ele fosse passivo, ele já não era muito levado em consideração. Se ele evitasse, se passasse a vida inteira sendo heterossexual, também não seria mal visto por isso. Mas essa não era a regra principal também na Grécia? Ou seja, a história depende em quais épocas, né? Do Erastes e do Euromenos? Mas o próprio Alexandre teve iniciação, aquela coisa toda, conto, né? E não era uma coisa muito também meio do homem adulto com o jovem? Exatamente, era iniciação, assim. A iniciação sexual se dava eu vou te ensinar como é que faz sexo. Então, aí eu pegava o adolescente e disse, bom, agora você é o teu tutor. Isso permanece em Roma, né? Os seus tutores. E aí, o que se alega, o Foucault diz muito bem, não vou discutir, a parte histórica de Foucault eu não vou discutir, porque ele tem fontes históricas. Para dizer que não, que havia muitos adolescentes que lamentaram o estoicismo tardio que vai condenar a prática, vai, claro. Olha, agora os filósofos estão dizendo para não fazer mais isso, você sai aqui da minha casa, não vai ficar mais, eu não vou ficar mais te usando sexualmente, e aquele que era usado lamentou o destino que teve. Que isso pode acontecer? Pode, obviamente. Tudo pode acontecer no campo da sexualidade. Nesse ponto eu concordo com Freud, quando Freud citava Sade, né? Diz assim, né? Tudo é bom quando é excesso, a frase de Sade, né? O gozo alheio, o prazer alheio diminui o próprio, né? Isso é outra formulação de Sade interessante, né? Eu não lembro qual era a frase inteira, mas era mais ou menos isso. O prazer do outro diminui o próprio. É uma ideia sadiana, mas é uma ideia que para Freud faz sentido. Tanto que Freud cita Sade várias vezes, né? No sentido até positivo. Né? Não no que a gente vai dizer que sadismo é outra coisa. Sade é um personagem e um pensador, um escritor, e sadismo é outra história. Já é uma simplificação a partir do personagem Sade, como o masoquismo é a partir do personagem Leopold von Masoch. Né?
que é outro personagem que você conhece bem. Agora, sobre então, A ideologia Dama de... das Peles, uma coisa É, assim que ele exatamente. escreveu. Ideologia de gênero, eu já acho uma questão que você passa a ter um conflito com a heterossexualidade. A partir do momento que existe um conflito com a heterossexualidade, em nome de combater uma chamada heteronormatividade, certo? Que seria teoricamente castradora, ou preconceituosa, ou enfim, aquela coisa toda, você passa por um campo de batalha que extrapola a questão de dizer, ó, sou contra o preconceito, para ser uma questão de dizer heterossexualidade não é um bom sinal, não é passa a ter um incentivo a não ser heterossexual. E aí é problema. Aí passa a ser ideologia de gênero. Então, são algumas coisas que têm que ser distintas aqui. Então, sexo biológico, né, é uma coisa. Então, é ser homem, ser mulher ou ser intersex. Uhum. Aí tem vários graus de intersex. Tem a questão da identidade de gênero, que é eu me identifico com o estereótipo masculino, eu me identifico com o estereótipo feminino, ou eu me identifico um pouco com um pouco com o outro, qual grau, né? Não é? Eu, por exemplo, eu brinco, olha, eu não me identifico perfeitamente com a identidade masculina, mas isso não quer dizer que eu seja transexual. De modo geral, acho que não há dúvida. Assim, a pessoa pode até ter dúvida se eu sou heterossexual, se eu sou homossexual, se eu sou desinteressado, né? Mas não vai ter dúvida de que eu sou um homem, né? Que a minha identidade biológica quase certamente é Ainda que você masculina. fosse homossexual. Isso. Então, as pessoas podem achar que eu sou gay, né? Sim. Mas dificilmente vão achar que eu sou uma Mulher. mulher disfarçada de homem, né? Ou que a minha identidade é claramente a masculina, né? Mesmo que fosse gay. Sim. Então, A essas maioria três. dos homossexuais que eu conheço são marcadamente masculinos. E E alguns fazem até questão de malhar para ficar bem claro isso. eu acho que é mais comum entre os Hum. homossexuais a preocupação extrema com a Eu aparência não gosto de dizer física. que é mais comum, porque eu não quero julgar ninguém por sua E aí atitude. que tem um preconceito contra julgar. Aqui não É. estou dizendo que é Não, ruim ou que é bom. Eu estou não, não, dizendo que é mais eu comum. não gosto de dizer que é mais comum. Eu me policio um pouco nesse sentido, por uma questão de respeito. Agora, eu acho que nessa. Mas não há nenhum. Seria desrespeito com quem? Com os heterossexuais que cuidam menos da aparência? Não sei. Agora, a questão da identidade, se critica a heteronormatividade, mas quando você coloca a identidade de gênero a partir do momento que eu nasci com o pênis, mas me sinto feminino, ou eu nasci sem o pênis, mas me sinto masculino, você está remetendo uma heterossexualidade, ainda que em polos invertidos. Mas você remete à questão da identidade biológica com a presença do órgão sexual, do sistema sexual, dos órgãos sexuais de um sexo ou outro. Então, no fim, você vai chegar numa questão heteronormativa também, se a questão é de identidade. Porque uma coisa como você chamou, transex, né? Uma coisa é quem tem Intersex e intersex, transex. e outra coisa também, um outro fenômeno que vem da Grécia Antiga também, a androginia. Né? A questão da androginia ela é outra cultura, é outro assunto, a androginia. Né? André Gide também faz essa crítica ao ideal andrógeno, né? Porque a androginia, por exemplo, tem mulher que gosta de homem que não tem apelos, porque tem um visual mais andrógeno. E existem pessoas que Mas naturalmente, sem entrar na questão se é homossexual ou heterossexual, assim como existe o homossexual marcadamente masculino, não o contrário do andrógeno, né, o oposto do andrógeno, existe o heterossexual com visual andrógeno, com corpo andrógeno, tendente à androginia. Não é andrógeno, é tendente à androginia.
Androginia já é outro conceito, né? Enfim, mas me parece que... mas pode continuar aí, que eu interrompi. Isso. Então, tem o sexo biológico, que pode ser masculino, feminino ou algum ponto intermediário, certo? Ok. Tem a identidade masculina e a identidade feminina e as misturas que naturalmente qualquer um pode ter. E tem a orientação sexual, que aí é relativo à atração exclusiva por pessoas do mesmo sexo, atração exclusiva por pessoas do sexo oposto, ou algum grau de preferência, tipo, 90% de sexo oposto e 10% do mesmo sexo. E isso também varia bastante. Mas há grandes aglomerações, grandes concentrações. Então, por exemplo, entre os homens, né, é muito comum que o cara ou goste só de mulher ou goste só de homem. Tá? Não é muito comum a figura do bissexual entre homens biológicos. Tá? Entre mulheres isso é mais confuso. Aí até não se sabe o quanto elas têm atração, a, 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 o funcionamento erótico da mulher biológica parece ser muito mais fluido em relação a isso. O quanto isso tem de cultural também não se sabe, é difícil de fazer esse cálculo. E, inclusive, talvez hoje seja mais difícil do que há 50 anos, porque virou tabu. Num outro vídeo, a gente discutiu a questão das raças. Né? Hoje em dia, é tabu de se dizer que entre os asiáticos é mais comum a inteligência XYZ. Porque, no final das contas, é tabu em fazer essa investigação. A grande desculpa que eu acho que dá certo em relação a esse tabu olha, como a gente tem muita miscigenação, se há alguma recorrência, ela tende a ser instável, ser imprevisível. Ela já diluiu. Hum? Já se diluiu. Isso, ela tende a se diluir. Se existe alguma concentração, assim, uma certa previsibilidade do fenótipo a partir dos pais, vamos dizer assim, isso tende a se diluir Não, pela grande tendência à e sem contar que a miscigenação. biologia já desmentiu, a biologia genética já desmentiu. Não Predisposições. desmentiu Não, tão bem não, assim, tá? predisposições Mas às capacidades, seja capacidade física, seja capacidade de inteligência. A capacidade física fica claro nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas mostram que em determinado esporte não existe uma predominância inata do tipo mongólico, do tipo negroide ou do tipo caucasiano. Não existe essa e no campo das ciências, da inteligência, dos prêmios Nobel também não existe essa predisposição. Bom, voltando para a sexualidade, especificamente. eu não concluí ainda. Então conclua. Mas volte para a sexualidade, vamos lá. Não, mas então, a questão das raças, hoje em dia é tabu, tá? Nós não podemos nem investigar direito isso. Então eu discordo que se provou isso ou aquilo, porque não se pode mais discutir. E esse problema agora foi trazido também para a questão da sexualidade, da identidade de gênero, e esse assunto se tornou tabu. Então, a ciência não pode discutir isso com total liberdade. É uma mentira que as respostas sejam lá muito livres e científicas. Na Tá? verdade existe um documentário, agora eu lembrei o nome do documentário, é norueguês, está aqui no YouTube, Lavagem Cerebral, ele tem vários episódios em que ele desmente essas teorias de ideologia de gênero, que o gênero seria uma construção social. Isso, para mim, continua sendo um absurdo. Agora, nós estamos a ponto de ser proibidos de dizer que gênero não é uma construção social. Que Eu há vou dizer fatores que gênero, biológicos. sim, gênero é uma construção social. Eu não acho. Em que sentido? Né? É óbvio que ser homem hoje é diferente de ser homem há 50 anos. É óbvio que ser homem no Brasil é também diferente de ser homem, sei lá, na China. Né?
Não. Aqui em Porto Alegre, ser homem é uma coisa. Tu já deu o exemplo da não tão heteronormatividade grega. Na verdade, era heteronormativo, né? Eu E era discordo, mas... principalmente cis, com certeza era cis, né? Só que a definição de homem heterossexual era diferente. Ainda na época da campanha do Bolsonaro, eu brinquei, né? Fiz um post no Facebook. Se Bolsonaro ganhar, volta a regra de que só é gay o passivo, né? Então, o que era considerado um homem heterossexual em 1970 estava muito dentro da noção de homem heterossexual, o cara que eventualmente teria relações com outros homens, mas ele estaria na posição ativa. Então, o conceito de homem hétero, de homem cis, ela tem um caráter histórico, tá? Então, quando se começa a fazer uma discussão técnica a respeito, a gente começa a utilizar termos que, na verdade, não existiam. Não existia essa precisão e esse fenômeno ocorre até mesmo para a designação dos órgãos genitais, né? Por exemplo, o órgão sexual feminino, né, na verdade, são várias partes, né? Então, quando a gente diz vulva, a gente se refere a uma coisa mais externa. Quando se refere à vagina, é uma coisa bem mais interna e bem mais específica, né? Clitóris, todos são termos tem técnicos o que útero, né? não existe no popular. Alguns termos existem, por exemplo, tinha o termo grelo, acho que ainda se usa, né? Para se referir mais ou menos a uma parte do clitóris, né? Sim. Se utiliza, mas assim, por exemplo, os termos populares para designar o órgão genital feminino, eles são inespecíficos, não consegue diferenciar vulva e vagina com os termos populares. Eu não conheço, pelo menos. Sim, né? não, mas no útero, por exemplo, na cirurgia de mudança de sexo, você você faz uma vagina artificial ali, reconstruída, né? O que seria uma emulação de uma vagina, mas você não reconstrói um útero, nem um ovário, né? E aí tem todas as questões hormonais ligadas ao útero e ao ovário, né? O ovário principalmente. Como existe a questão hormonal ligada ao testículo, né? O testículo tem uma função hormonal clara, evidente. A questão é a militância. O grande problema da ideologia de gênero, aí você tocou num ponto fundamental, é interditar o debate sobre sexualidade. Né? Agora, eu falar sobre Foucault vai ser proibido, logo, logo. André Gide, todas as pessoas que falam sobre sexualidade, o relatório Reich vai ser proibido. Por quê? Porque você interditou o debate, você partiu do pressuposto de que é heteronormatividade. Logo, heteronormatividade é sinônimo de homofobia. Não é, heteronormatividade não é necessariamente homofobia. Né? Não necessariamente, pelo menos. E você interditou o debate. Claro que eu acho, Regis, você concorda que eu, Aurélio, jamais. Primeiro, que eu tenho todo o respeito, tá? Sou católico, tenho princípios morais que me impediriam pessoalmente de não ser heterossexual, rigorosamente, estritamente heterossexual. Não tenho realmente gosto por isso, talvez porque eu tenha sido abusado quando criança, né? Talvez isso tenha me marcado e me deixado completamente avesso. Você é abusado, você quer evitar que aquilo aconteça novamente. Né? Não, isso varia. O resultado também varia muito. Varia, mas no meu caso foi eu tenho horror, né? De ter a coisa toda me parece. E não quer tratar esse horror, né? Não, eu já tratei, sim, já fiz. Não a ponto de repente até. Não. Não há necessidade, eu me sinto muito bem como heterossexual. Uhum. Eu não vejo problema, mas eu acho que plenamente, tu é heteronormativo. E plenamente satisfatório para mim. Eu sou heteronormativo enquanto moral, enquanto princípios, valores morais. Eu acho que tu tecnicamente tu é um pouco homofóbico. Não, aí que tá, eu quero esclarecer isso. Mas eu posso explicar. Eu quero esclarecer isso, certo? Quem leu o que eu escrevi,
certo? Quem leu as minhas obras sabe que, de maneira alguma, de modo nenhum, eu sou homofóbico. Isso deixa bem claro. Quem leu o que eu escrevi, quem conhece minhas Eu não relações vejo problema nenhum em pessoais, não, pessoas não, 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 homofóbicas, não só para a tem. pessoa mesmo. Não, eu sei, exatamente. O que a questão eu não acho que nós devamos impor comportamentos sexuais ou fazer, como na Inglaterra vitoriana, de estabelecer penas ou qualquer Uhum. interdição a quem não seja cis, no caso, como você disse, o heteronormativo, o Uhum. heterossexual restrito, para ter uma prática estritamente heterossexual. Não acho que a gente tem que estabelecer qualquer forma de discriminação para quem não tem necessidade. Então, eu não concordo que eu seja heteronormativo no sentido de dizer que só o hétero vale, que o hétero é a norma. Não, isso Tu não. acha que o hétero é a norma, Paulo? Não! A norma para mim, para eu Aurélio, tá? Eu, Aurélio, eu sou um heterossexual convicto, seja pela razão, seja pela preferência, seja pelo gosto, seja pelo desejo, seja pela vontade. Pronto. Ponto final. Para mim é isso. Isso é pessoal. Agora, o que eu acho que é ideologia de gênero é a interdição do debate sobre sexualidade e suas manifestações. Seja a sexualidade biológica, seja os desejos, o campo do desejo, seja o campo da vontade, seja o campo das relações interpessoais, relações ditas amorosas, afetivas, ou seja lá o que for. Só isso que eu tenho a dizer sobre ideologia de gênero. Para mim, ideologia de gênero é a interdição desse debate. Você levantou o ponto fundamental, que é interditar o debate. Me parece empobrecedor, me parece que é uma coisa que merece se reagir a isso. Sou contra a interdição do debate sobre sexualidade. Então, eu queria continuar dizendo que eu entendo que tu é heteronormativo porque tu entende que a sexualidade heterossexual é a certa, né? É para mim? Não, mas continua sendo a tua posição. É a mesma coisa que eu disse, eu sou contra o aborto, mas eu acho que o aborto deve ser juridicamente permitido em tais e tais casos. Sou contra, continuo sendo contra. Eu só acho que não deve ser proibido em casos tais, tais e Você tais, sei acabou de lá. dar a diferença do meu pensamento. Eu sou contra o aborto, eu acho que o aborto é homicídio, como homicídio, ele deve ser proibido. Uhum. Eu sou heterossexual, mas eu não acho que nenhuma prática não heterossexual, fora do campo da heterossexualidade, deva ser proibida ou reprimida de qualquer forma. Há uma diferença fundamental aí de forma de visão. Mas então, em relação à sexualidade, tu tem essa posição que foi a que eu exemplifiquei. Uma pessoa, não a Aurélio, mas eu, por exemplo, eu sou contra o aborto. Acho que o aborto é errado, né? Mas eu não acho que deva ser proibido em todos os casos. Eu acho que deve ser proibido, sei lá, a partir de 30 semanas, por exemplo, não deve ser permitido. Um caso especial vai ter que ser analisado muito especialmente. Porque era menor, ou inconsciente, ou não sei o quê, e demorou para resolver, porque a família escondeu. Houve um caso meio assim. Olha, esse caso tem especificidades, né? Não vejo muita lógica em permitir de pronto o aborto. Mesmo eu sendo contra, eu acho que é possível, deve ser permitido em alguns casos, mas esses casos não são quaisquer casos. Tá? Isso é simples. É uma questão aqui de. Eu continuo sendo contra o aborto, apesar de ser tolerante com ele. E a tua relação com a sexualidade me parece, da heterossexualidade ou homossexualidade, me parece desse tipo. Então, tu é contra, Não, tu acha que é errado, não, que não é o certo, não, eu não disse mas tu isso. acha que a Eu pessoa não não deve disse ser. isso. Não, eu não disse isso. Você está interpretando incorretamente. Eu não disse isso. Eu não disse que é errado. Eu digo que, para mim, certo? Vamos dizer, não é moral É o teu ética, exemplo do aborto que eu certo? dei, Não, Aurélio. para mim, certo? Eu me sentiria mal se fizesse, entendeu? Eu não me sentiria bem se fizesse do ponto de vista ético meu,
tá? A ética Mas das eu não convicções. acho que deva-se colocar qualquer interdição, qualquer discriminação a quem tem relações não rigorosamente heterossexuais. Mesma coisa que eu falei em relação ao aborto, na qual, inclusive, É nós diferente, discordamos. é diferente, é diferente. Aborto, eu jamais faria, jamais permitiria que alguém fizesse, impediria alguém de fazer se tivesse ao meu alcance impedir, e sou a favor de interdição legal ao aborto, porque eu considero homicídio. Porque eu considero que na primeira divisão celular forma-se o ser único e irrepetível e que a partir daí é homicídio. Não me Eu importa. nem entro nessas Ah, considerações, mas ainda assim eu sou contra. eu fiz toda a argumentação no Evangelho segundo a Filosofia, também faço argumentação porque eu sou contra o aborto. Mas há uma diferença fundamental aí. Aí eu dizer, bom, a sexualidade eu sou rigorosamente a favor de que cada um seja livre para fazer o que quiser com o próprio corpo. Claro, com consentimento de outro, né? Claro. Consentimento, isso vale para heterossexual, vale para qualquer coisa. Sem consentimento é estupro. Tá? Em qualquer caso. Estupro existe também em relações homossexuais, não só em relações heterossexuais. Né? Daí, também considero que às vezes tem muita ignorância nessa história. O lesbianismo foi muito incentivado na Idade Média. E aí? Vamos dizer, foi incentivado. Mas era uma tendência das mulheres. Não sei se era tendência ou se não era. Que foi incentivado, foi. Eu sei que foi incentivado e que, por ser incentivado ou não, foi praticado bastante na Idade Média, nos gineceus. Agora, daí a fazer um julgamento, dizer assim, poxa, que coisa, né? Que lamentável, ou que bom, ou que acho bonito ou feio. Aí eu não entro nesse campo de achar bonito ou feio. Tá? Eu acho que tu não diz, mas tu pensa. Não, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma, Regis. Eu entendo o seguinte. Eu prefiro. Agora não pode mais usar a palavra preferência, né? Pode. Pode ainda? Tá bom. Eles vão dizer que tá errado. Não, então qual é a palavra agora que você usou aí? Em lugar Orientação. Orientação. Tá, minha orientação. Tá. Pode dizer preferência também. Não, pode dizer orientação. Então, minha orientação é heterossexual. Respeito todas as outras, claro que respeito. Discrimina alguém por causa de outra. Como é o nome da palavra? É orientação. Por outra orientação? De maneira nenhuma. Zero de discriminação. Sou favorável a qualquer restrição, qualquer preconceito, qualquer mudança, qualquer forma de tratamento legal. Não. Agora, vamos para outro exemplo, dentro do campo da sexualidade e afetividade. Sou a favor da bigamia? Pessoalmente, não. A gente já discutiu essa questão do amor a três aí, né? Da música de Bruno Marrone e Chitãozinho Chororó, não lembro quem é o autor da música, né? Amor a três. Amor a três não é vida. Que ele chega termina assim. Sou avesso à bigamia? Pessoalmente, sim, sou avesso à bigamia. A bigamia é legalmente proibida no Brasil, porque nós seguimos a tradição de um homem e uma mulher, filhos, formam uma família. Dependendo do conceito do que tu entender bigamia, não é proibido. É proibido, sim. Você não pode ser casado com duas mulheres ao mesmo tempo, ou a mulher não pode ser casada com dois homens ao mesmo tempo. Mas nada impede que tu viva exatamente, maritalmente. Exato. Isso já tá indo para o campo do reconhecimento pelo STF de que, não, tá tudo bem, você também tem que dar pensão para a mãe. Não, é que o conceito de casamento, ele pode ser um sentido muito técnico, aí é proibida a bigamia, mas como a gente transformou a união estável quase igual... Houve um julgamento aí do Trizal, que o Trizal queria direitos previdenciários, né? Aí não foi negado. Havia um Trizal... Então, o que eu estou tentando dizer em relação a isso? Que o casamento, no sentido de vida marital, não há proibição, nem mesmo a mãe com o filho, não tem como proibir isso. O que tu não vai reconhecer são os direitos civis relativos a essa vida marital. Então, já era proibido, por exemplo, em relação à mãe com filho, não deixa... mãe com a filha também é proibido, né? Não pode se casar, não pode, acho que nem ter a união estável no sentido facilitado. Né?
não vai ter direitos previdenciários. É uma forma estatal de desestimular esse tipo de relação. Exatamente. E que ainda existe. Pode ser que no futuro, inclusive, seja... E que existe historicamente. Historicamente Isso. existe o incesto. E a questão do trisal é isso aí. Claro que pode casar 3 pessoas. Nesse sentido de vida marital, pode viver. Não há proibição. E pode ser, inclusive, existe trisal rigorosamente heterossexual. Uhum. Então, Aliás, ser... é muito comum na poliandria que seja rigorosamente heterossexual. A mulher nos casos de poliandria conhecido, geralmente é a mulher interdita que os seus parceiros toquem um no outro. Uhum. Mas, enfim, isso tem relação com um conceito de identidade sexual, né? Porque a preferência ou a orientação sexual, ela inclusive pode, numa determinada cultura, ser mais aceitável uma certa bissexualidade, né? Mas ainda assim isso não vai ser chamado de bissexualidade. Então, na década de 1970, né, tu não ia considerar o cara homossexual porque ele tinha relações sexuais com homens, desde que ele estivesse na posição ativa. É o antigo paradigma da sociedade romana. A sociedade romana tinha esse paradigma. Então, esse caráter cultural da definição do que é a identidade, masculina e feminina, e 2, até mesmo daquilo que vai ser considerado heterossexual, né, pode variar e efetivamente varia nas culturas. Então, nesse sentido, com evidência histórica, é uma construção social, tá? Então, eu não tenho como discordar disso. No que eu discordo é a questão que, até mesmo na academia, não se consegue mais discutir isso. Tu não pode nem ter dúvida. Se tu tem dúvida, a tua ignorância é prova do teu preconceito. E isso, evidentemente, está errado, muito gravemente errado. As pessoas, para falar sobre isso, elas pisam em campo minado, porque sempre tem alguém totalitário e abusivo que quer usar essas armadilhas, né, para não corrigir, para atacar. A pessoa comete um erro, ela vai ter questionada a sua moralidade, ela é uma pessoa má. Tá? E aí, tu, inclusive, reagiste como alguém traumatizado, né? A questão aqui de, por exemplo, para pessoas da nossa idade, eu acho que é muito difícil a gente não ser heteronormativo. Tá? Em que sentido de heteronormativo? A gente pode ter amigos gays, a gente pode até ser gay e ser ainda assim heteronormativo. A gente tem impresso na nossa cultura que o normal é ser heterossexual. Não, aí, o cara pode mas ser gay. Aí eu discordo do uso do termo heteronormativo. Eu conheço homossexuais que eles são contra, eles deploram o chamado efeminado, qualquer manifestação de feminilidade, seja, mesmo que seja de um homossexual, deploram, não gosto, acham feio, acham esteticamente... Acho deselegante, acho exatamente, feio, e são rigorosamente homossexuais, são casados com homossexuais, convivem com homossexuais, já vi casos, até conversei com alguns, me disseram isso, eu acho tudo isso abominável, que não admitem bigamia, por exemplo, eles têm que ter um parceiro exclusivo, querem fidelidade estrita do parceiro, certo? E não entram na questão, e não dão publicidade ao seu ato. Quer dizer, ele não quer que aquilo, ele não quer ser um outdoor de uma causa. Ele quer apenas ter a prática, ele tem não pode usar preferência, né? Orientação. Pode usar preferência, só que é bom dizer que está errado. Tá, não, então vamos lá. Ele tem orientação homossexual e ele acha que aquela orientação é um problema de foro íntimo dele e que ele quer manter dentro da casa dele. Ninguém tem que discutir a vida íntima dele. É uma maneira de ver. Eu estou dizendo que respeito... É como a minha negritude, né? Eu digo, eu sou negro porque eu sou pardo, portanto, eu sou negro. Mas eu não sou militante da causa negra, eu não vou fazer o meu cabelo ficar mais crespo, dá para fazer,
Eu não vou colocar aqui umas coisas para me fantasiar de africano, né? Que eu não sou africano, eu sou brasileiro, né? Eu sou americano, eu não sou africano. Eu não vou passar a ouvir só músicas ou autores ou que sejam pretos, porque eu não sou preto, eu sou só negro, né? Eu não sou branco e eu certamente não sou preto também, e também não sou indígena, embora possivelmente seja misturado, mas eu não sou um militante de uma identidade artificial que nem a identidade de gaúcho, né? Isso não é uma ideologia para você. Não é ideologia, não é ideologia. Não é uma ideologia. Mas claro que há algumas normatividades. Eu acho que eu vejo esse ativismo como uma coisa meio doentia e é errada. Não, e é uma declaração de guerra. Não tem problema. Sabe que eu não sou de... Essa guerra tem que ser travada, porque a discussão foi proibida. Interditar o debate é uma declaração de guerra. Interditar o debate é uma declaração de guerra. A declaração de guerra foi feita aí. Na interdição do debate. Interditou o debate, aí não tem conversa. Não tem... Se a guerra está declarada, eu não vou fingir, exceto se for necessário, né? Eu posso fingir também, porque já que é guerra, eu posso mentir, né? Mas a questão é, em relação à ideologia de gênero, né? Ela não é a discussão acadêmica da identidade de gênero, que obviamente é uma construção social. A própria sexualidade heteronormativa, ela também é uma construção social, né? O que vai ser considerado heterossexual variou historicamente no Brasil, de maneira que eu já comentei umas 3 vezes, né? Então, identidade de gênero e noção de heteronormatividade são construções sociais. O sexo biológico, ele tem, digamos assim, agrupamentos, né? A gente pode dizer, olha, tantos por cento da população são homens, tantos por cento são mulheres, biologicamente falando, e tantos por cento são casos ambíguos. Isso também existe, é o tal do intersex. Mas a ideologização dessas 3 discussões e da combinação delas, ela sim é uma briga política. E quais são os instrumentos e os objetivos dessa briga política? E o interessante é que ela é uma briga política, instrumentalizada pelo marxismo, quer dizer, por uma ideologia de esquerda, que quando é poder, historicamente, interdita. Aí sim, a União Soviética era heteronormativa ao extremo, ela jamais reconheceria, por exemplo, direitos previdenciários ou até de reivindicação de uma casa, lá porque você tinha que entrar numa fila para conseguir uma casa, um apartamento, ou para comprar um carro e tal. Ele jamais reconheceria uma relação homossexual ou lésbica como legítima para reivindicar. Só a relação heterossexual, inclusive incentivada, inclusive continua sendo, a Rússia do Putin continua incentivando e continua sendo bastante castradora em relação a outras possibilidades, outras orientações, digamos assim, né? Porque ele entende que senão o russo vai acabar. E os russos têm isso, aliás, de antes da Revolução Comunista, eles têm isso, de que vai acabar a raça se a gente não reproduzir, se a gente não usar ao máximo os úteros disponíveis para gerar novos descendentes. A gente sabe as repressões que existiam, inclusive na Rússia pós-comunista, em relação a isso. E assim em Cuba, em todo quanto é lugar. Cuba, os homossexuais de Cuba reclamam terrivelmente do governo cubano, das orientações, né? Então, essa gente está instrumentalizando. E mais, como eu digo, o pior ainda na coisa que você fala em Oriente e Ocidente. O Ocidente é uma porcaria, nós temos que destruir o Ocidente é heteronormativo. Sim, você esqueceu dos islâmicos, você esqueceu dos chineses, você esqueceu dos extremo-orientais. Você acha que no Japão, por exemplo, o Japão é uma sociedade que cultua muito a questão da heterossexualidade. A heterossexualidade é um valor muito caro à cultura japonesa, como é a cultura chinesa, como é a cultura vietnamita, na Tailândia, que a gente já falou aqui. Então, é uma questão quase de honra nacional isso, a questão da heterossexualidade tailandesa, da cultura thai.
Isso vem de uma longa cultura. Você pode chamar de construção social, até vou aceitar que a Tailândia tem uma construção social em torno da heterossexualidade tailandesa. Tá? Concordo contigo, se você disser isso, e que reprime as outras manifestações possíveis da sexualidade. Aí eu vou dizer, como eu já disse para um amigo homossexual, e até um amigo homossexual, que eu tenho amigos homossexuais de fala grave, que falam em tom grave, tá? E tem os que falam em tom agudo. Eu não gosto de dizer outras coisas porque eu acho realmente preconceituoso. Mas um que tem um tom bem agudo, mas que dou muito bem com ele, a gente sabe, se respeita e se gosta muito, tem muito apreço um pelo outro. Eu disse para ele, poxa, eu concordo com você na briga contra a discriminação, e o que você sofre pela discriminação, pela sua postura, pela sua forma de ser e tal, né? De se comportar, por seu comportamento, a discriminação que você sofre. Eu concordo, eu acho lastimável que você sofra essa discriminação, mas eu não entendo você ser de esquerda. Eu não entendo você ser contra o Ocidente, porque apenas no Ocidente cristão, nas democracias cristãs ocidentais, o respeito à orientação sexual é uma norma. É uma norma legal e social presente nas nossas sociedades. A sociedade brasileira, independentemente da lei, ela admite as orientações sexuais diversas. Ainda que algumas pessoas façam discriminações, façam piadas que não devem fazer, que manifestem o que se chamaria homofobia, que para caracterizar a homofobia no meu sentido, tem que ser uma coisa muito estrita, teria que ser fobia, discriminação, efetivamente. Para mim, eu sei que hoje o conceito de homofobia, tal como definido, não toque no assunto, não interditado o debate. Então, eu sou contra a interdição do debate. E acho que a esquerda marxista tem instrumentalizado isso a favor da contestação do sistema ocidental, a contestação das normas ocidentais, mas que isso não faz sentido do ponto de vista da história da esquerda. A história da esquerda, enquanto poder, para os países que foram socialistas, marxistas, e veja se eles não eram heteronormativos. Então, como eu estava tentando dizer, faz parte da nossa educação, da tua, pelo visto, não, então, ou tu superou ela, mas da minha educação, faz parte o racismo, tá? Faz parte a homofobia e a heteronormatividade, e também faz parte a transfobia, mas não no sentido criminal, né? Que, por exemplo, eu poderia ser preto, né? Eu sou apenas negro, mas eu poderia ser preto e ser racista contra pretos. Isso não tem nada de impossível ou de incomum para começo de conversa, né? Eu posso achar injusto e ainda assim, na prática, eu achar que é natural. E é um pouco contra esse tipo de fenômeno que luta a legítima luta política envolvida na questão da ideologia de gênero, da luta contra o racismo e tudo mais. Eles identificaram corretamente que esses preconceitos, eles podem fazer parte, inclusive, e é comum que façam parte, até mesmo daqueles que são, em tese, vítimas, em tese ou muito em fato, vítimas desses preconceitos. E não é nada raro entre gays, né, eles serem fortemente homofóbicos, no sentido de terem muitos preconceitos contra outros gays. Isso acontece. Sim, mas Tem aí muita briga na comunidade LGBT. Mas aí nós vamos ter, por exemplo, no campo heterossexual, as nossas brigas com relação ao comportamento heterossexual, as possibilidades de comportamento heterossexual, são homéricas, são terríveis, né? Por exemplo, eu acho que é errado um homem trair a esposa. Eu não concordo. E tu acha que é comum? Existe, mas eu sou contra. Certo? Eu sou contra e acho. Mas eu não vou discriminar a pessoa porque fez isso. É isso que eu quero tentar entender. Certo? Eu não vou deixar de ser amigo da pessoa porque ele traiu a esposa.
Mas se você me perguntar a minha opinião, se ele está certo ou está errado, eu acho que trair a esposa eu não considero aceitável do meu ponto de vista. E nós estamos no campo estritamente da heterossexualidade. Ter um harém, a poligamia, não acho interessante, não acho. Acho que Desmond Morris tem razão, não é um bom caminho de uma escolha de uma sociedade, certo? Tudo isso são minhas opiniões no campo estritamente da heterossexualidade cis. Porque poligamia não é necessariamente qualquer orientação diversa, não necessariamente é uma orientação diversa da estrita heterossexualidade. Então, se é por aí, uma coisa é ter opinião sobre, outra coisa é discriminar. Discriminar, ofender, enfim, qualquer tipo de preconceito que se transforme num ato que prejudica o que passa a ser vítima passa a ser, não a partir do conceito do meu conceito sobre a outra pessoa, porque eu tenho direito de ter conceito sobre outra pessoa. É o que Dalrymple diz, eu tenho direito a ter preconceito. Eu devo ter direito a ter preconceito. E tu não consegue não ter preconceito. Exatamente, tá. Isso é um direito que eu tenho. O que eu não tenho direito, que não devo ter direito, e isso é ocidental, isso é um princípio ocidental, é de discriminar alguém em função do meu preconceito. Discriminar de maneira prática. Na prática. Discriminar no sentido de ver. Exatamente. Discriminar de maneira prática, ou seja, que aquilo tenha um resultado. Consequência. Que aí passa a ser vítima, aí a partir daí passa a existir uma vítima. Enquanto eu tenho apenas preconceito, não existe uma vítima do outro lado. Existe alguém que também me julga o tempo todo, como eu julgo o outro o tempo todo. Nós julgamos todos nós o tempo todo. Tá? Ou a discriminação ou a ofensa. A ofensa aí também. A injúria, a ofensa, a piada, aquela coisa que é de mau gosto. Ou então aquele. Eu já vi em escritos assim, de gente contemporânea, né, diz assim, porque eu não consegui entender aquilo, enfim. Coisas assim do tipo. O cara era tão bonzinho, mas foi ser homossexual. Quer dizer, isso eu jamais escreveria algo assim, porque eu não penso assim. Não sinto assim, não penso assim. E acho, tipo assim, poxa, que coisa pequena achar que alguém que é um demérito de alguém a sua orientação sexual. Eu não acho que seja um demérito de alguém sua orientação sexual. Eu vou mais longe. Eu acho que pode ser. Eu não acho. Eu realmente não acho. Eu não mereço mais alguém, tenho estima maior ou menor a alguém por conta da sua orientação sexual. Daí o Arthur Clarke. O Arthur Clarke, ele era homossexual e em alguns livros ele coloca em alguns personagens a seguinte posição: olha, eu não acho nenhum problema o cara ser um pouco hétero, um pouco gay. O que eu acho esquisito é o cara ser ou só hétero ou só gay. Aí alguns personagens têm essa posição, que eu acho que mostra o quanto pode haver esse tipo de julgamento. Eu, particularmente, o meu ideal é o seguinte: o ideal seria que as pessoas fossem bissexuais, né, e fossem hétero ou para reprodução, né, mas está dentro das possibilidades. E nem todo mundo quer reproduzir. Também tem isso, né? Sim. Então, para quem não está preocupado em reprodução, a questão da sexualidade, eu acho meio problemático que haja a heteronormatividade, e eu sou heteronormativo. Eu tenho esse preconceito, a minha tendência a reagir olha, homossexualidade é uma coisa esquisita. Ainda que eu tenha essa posição racional de que, em termos de sexualidade, o ideal seria que as pessoas fossem bissexuais, né? Eu já não... Aquela ideia assim, eu me apaixono por pessoas, né? Aí, eventualmente, são homens ou são mulheres, mas no meu caso não funciona assim. Eu realmente me apaixono por mulheres, né? Não me apaixono por homens. E não sinto atração sexual. Eu digo mais. Isso é uma falha minha. Eu não posso... Eu não ponho minha razão nisso. O meu desejo me conduz naturalmente ao feminino. E mais, ele me conduz no universo das mulheres cis, digamos assim, vamos colocar assim, no universo das mulheres cis me conduz aquelas que são mais marcadamente femininas.
que tem características mais marcadamente bem femininas. Eu gosto de uma voz bem feminina. Gosto, naturalmente, o desejo me leva a isso. Isso não é uma racionalização. Isso não é um preconceito racional. É um Na desejo. verdade, tem aqui uma coisa irracional que é a seguinte: se a mulher mais gostosa do mundo descobrisse que, depois de se melar com o pote de melaço, né? Tu descobrisse que ela foi modificada cirurgicamente, tu ia ficar com um pouco de nojinho, acredito eu, né? Não sei. E faz parte. Nunca parei para Provavelmente. pensar. Quando eu era, Mas entende o que eu quero dizer? quando eu era adolescente, teve a Roberta Close. Lembra da Roberta Close? Certo? Não sei qual é o caso dela, não vou. Eu não gostava muito dela. Não, mas quando ela saiu na capa da Playboy, eu sabia que não era. Eu achava o nariz estranho, não é meu tipo. Não, eu achava uma mulher bonita. Eu gostava mais das Magda Kotroff da vida. Sim, mas. Mulher mais gostosona mesmo. Não, porque eu tenho tipo, mas eu achava a Roberta Close bem feminina e uma mulher atraente. Eu sabia que não que Roberta Close, todo mundo falava, né? Que ela não tinha nascido com um genital propriamente feminino, conforme a maioria nasce com aquele genital, com aquelas características da maioria dos genitais ditos femininos. Tá? Vamos colocar assim para não ofender ninguém. Tá? A gente sabia porque aquilo era, na época, era coisa notória até. A própria Roberta Close dizia isso com todas as letras, tal, dava entrevistas e coisa e tudo. Ela se casou com um homem, inclusive, e teoricamente heterossexual, que tinha um gosto pelo feminino. Então, eu imagino que alguém se fosse relacionar com Roberta Close, era alguém que tinha o desejo voltado, que gostava, que o desejo daquela pessoa correspondia a achar o feminino atraente. As características femininas atraentes, porque a Roberta Close tinha, tirando qualquer coisa que você só podia descobrir com a nudez completa, se é que podia, não sei, eu nunca vi, certo? Você, exteriormente, conversando, você diria, não, eu estou atraído por uma mulher, atraído por alguém que apresenta características femininas. Né? Então, o desejo me leva naturalmente a desejar, querer o feminino, a buscar o feminino, para fins de relações sexualmente intencionadas. O termo técnico é esse. Eu duvido que tu não tenha algum grau da não criminosa transfobia, embora até eu costumo às vezes pensar, pô, o brasileiro é tão metido, pelo menos, a gostar de coito anal com as mulheres, que seja, né? E realmente aliás, universal isso, muito bem. Não é brasileiro, é universal. Eu, particularmente, não tenho nenhuma atração por isso. Né? Bom. Tem mais uma, né, que é coito-analfobia, vamos dizer assim. Sim. Eu associo com sujeira, né? Ainda que seja bem perto, eu tenho sempre a ilusão de que não é a mesma coisa. Mas para o brasileiro, acho que a questão da transfobia... Fio terra, então, fio terra não nem pensar, né? Fio terra nem pensar. Fio terra é botar o dedo? Fio terra é quando a mulher põe o dedo. É específico quando a mulher põe o dedo. Sim, mas não, eu não acho legal, porque eu não gostaria de botar, porque, enfim, né? Pensar, depois vai ficar debaixo da unha, ou cheio de cocô, alguma coisa assim. E no meu também não acharia muito interessante. Pode ser que com a idade, né? Se o equipamento da frente estragar, pode ser que vai explorar o equipamento de trás. Sobrar. Não, que nem aquelas pessoas que ficam paralíticas e aí aprendem a gozar com o mamilo. O interessante, Regis, é que o fio terra é uma relação exclusivamente heterossexual. E poderia ser até heteronormativa. Eu acho que tem a questão, por exemplo, da próstata, né? Que é considerado o ponto G masculino. Não, aqui em Salvador eu estive pesquisando. Agora parece que não precisa mais, não sei. Também os médicos que digam, aí eu não sou médico, fazer o tal do dedaço para fazer o exame de próstata. Ainda precisa.
precisa. Bom, então ainda precisa. Mas aqui em Salvador existe uma grande procura pelas poucas urologistas mulheres que existem. Ali tem fila. É porque Uhum, eu mesmo prefiro uma questão de preferência minha pessoal, porque eu acho mais delicado e tal. uhum. Me sinto mais à vontade. Eu, por exemplo, não sei se é por questões pessoais, eu me sinto mais à vontade, por exemplo, a tirar a roupa frente a uma médica do que um médico. Entendeu? Não, eu não me sinto à vontade de tirar a roupa na frente de um homem, mas me sinto bastante à Eu não vontade. sei, eu acho que pode ser problemático, né? Porque se a mulher for bonita, tu pode ter algumas reações Não, involuntárias constrangedoras. nunca A aconteceu. situação é muito, Nunca muito desagradável aconteceu. para isso acontecer, Não, né? nunca aconteceu. Mas eu teria mais constrangimento de ficar pelado na frente de uma mulher, tanto pior se for bonita, né? Não, não teve esse problema. Não, Não, realmente não é fácil. não. Tu vai estar pensando em mil outras coisas em vez da. Mas É é o um pouco caso, aquela é o coisa, né? caso Se tu pensar que tu não pode pensar, tu acaba pensando. é o caso do dentista, por exemplo. Nós estamos falando do campo das preferências e das opções e das Eu preferências preferiria, eu que preferiria. eu Ainda acho que não fiz esse exame, mas eu não deve ser prefiro vir a fazer criminalizadas. com. É, Prefiro fazer com homem. não, vai fazer um tratamento de canal. Eu prefiro uma mulher. Por quê? Porque é mais delicado, eu acho mais. Sabe, eu me sinto mais à vontade, eu relaxo mais, eu fico mais tranquilo. O homem sempre me parece um rival, um agressor em potencial. Isso é preconceito teu contra os homens. Mas não é um preconceito heterossexual ou homossexual. Ele é O que que apenas, eu tô. é apenas Calma, uma calma, velho, forma como calma, o meu calma, ser calma. natural Eu tô encara outro brincando homem. com esse É, conceito de não querer ter preconceito, né? É eu impossível, é tenho muito, impossível. exatamente, eu tenho muitos amigos homens, e você é um amigo homem que eu tenho, tá? Mas evidentemente que eu me sinto melhor na presença de uma mulher do que na presença de um homem. Por quê? Porque eu já tenho algo em mim tem uma prevenção, que ele vê o outro homem como um adversário, um É isso, rival em pode ser um potencial. pouco É, de homofobia, no sentido lato sensu, né? no sentido psicológico. Androfobia, no caso seria. Ah, o E termo. homo também, porque Não, eventualmente androfobia. tu não vai querer descobrir. Digamos que tu vai fazer o exame De próstata. de, de próstata. E aí o cara, peraí, não tá muito claro e começa a futricar, 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 futricar. O mais provável é que tu sinta desconforto, dor e tudo mais, né? Mas tu pode ter medo irracional de gostar Pode, aqui, pode, pode. né? E então, se tu acha assim, se por azar eu acabar sentindo algum prazer sexual, é importante para manter a minha sanidade íntima, né? Que isso aconteça com uma mulher. Vai ser ruim também, talvez, né? Sim, Mas sim. eu prefiro que aconteça com uma mulher para não atacar a minha identidade masculina e heterossexual. Pode ser. E Eu. esse medo é um medo Androfóbico. homofóbico. Androfóbico. Homofóbico. Discordo que seja homofóbico. Em que sentido É homofóbico? No porque. sentido de tu descobrir em ti um impulso Não, não, homossexual. é androfóbico. Eu posso dizer, eu tenho um pouco de androfobia. Hum? Eu tenho um pouco de androfobia. Uhum. Isso, inclusive, até minha psiquiatra diz isso. Então, realmente, Aurélio, você tem androfobia. Você deveria julgar todos indistintamente, mas você tem uma confiança até exagerada nas mulheres. Uhum. Entendeu? Você se sente mais à vontade, você se desarma mais. Se sente mais, eu estou mais tranquilo, estou mais calmo. Né? Quando, em qualquer questão profissional, pessoal, tudo, Uhum. estou me relacionando com aquela coisa do que o Freud dizia, que o Henriquez, inclusive, fez aquele livro, Peraí, deixa eu dizer o que tu é. que Não os é homens. androfobia. Tem um nome que tem como é que é contra as mulheres? Tem um nome. Como é que se diz contra a mulher? É, Está é, sendo é, é, misógino, misógino, né? misoginia, né? E tem a expressão correlata que é misandria. Misandria. Tu é Ah, misandro. Tu é exato. um homem cis
heterossexual misândrico. Não tenho problemas com isso. Entenda, Regis, eu acho que eu tenho muita coisa para fazer na vida, eu acho a vida muito curta, tá? Para eu ficar me preocupando demasiadamente com essas questões que para mim estão bem resolvidas, para mim, depois de anos estão muito bem resolvidas, considerando o que me aconteceu no passado, tudo está muito bem resolvido para mim, para eu estar me preocupando com isso. Então, no caso do exame de próstata, eu já procuro a médica, está tudo certo, eu não vou... Mas eu não vejo problema nenhum Não, nisso, só estou dizendo eu não que vou perder tempo. misandria e um pouco, talvez, naquele sentido que eu já expliquei, pode de ser. homofobia também. É que a briga política transformou essas palavras em xingamento, né? E realmente são xingamentos. Porque foram semi-criminalizados. E se confunde os crimes com os preconceitos. Exatamente. Os preconceitos são inevitáveis, tá? A gente pode reduzi-los. Mas assim como as orientações são inevitáveis. As orientações, eu acho que elas podem ser influenciadas um pouco pela educação. Digamos, de repente, se eu quisesse muito pode ser induzida, ser homossexual, eu poderia treinar para ser homossexual. E sempre ia ser bissexual no máximo, porque eu sempre ia preferir mulheres. Porque aí entra a questão dos incentivos. O problema da ideologia de gênero também, a questão de você incentivar a uma orientação. Seja uma ou seja outra. Entendeu? Então, se você me perguntar se é a favor de educação sexual nas escolas, eu sou contra. O problema não é a educação sexual. Porque é o mesmo problema de ensinar a história. Eu digo assim, se for para ensinar a educação sexual como se ensina inglês, por exemplo, eu acho melhor não fazer mais uma coisa mal feita. Exatamente. E que pode, representar o incentivo a uma determinada orientação. Seja qual for. Digamos assim, é um assunto muito difícil para um professor. É um assunto tabu, tá? Apenas os tabus mudaram. Agora o tabu é aquilo que é o comum. Começa que você vai problematizar a orientação do próprio professor, seja ela qual for. Você problematiza. Mas ele não problematizou. Ou pode problematizar de outra maneira. Assim, se for hétero, cis, não pode ser professor de educação sexual. Tem que ser professor homossexual, de preferência trans. Né? Aí complica. Não, mas aí já é ideologia. Aí fica pensando, qual vai ser o homem cis e heterossexual que vai querer se arriscar a dar aula de educação sexual? Porque você interditou o debate. Se interditou... Isso, o debate está interditado. E o pessoal diz bobagem dos dois lados, né? Mas a interdição do debate foi posta pela militância, Exatamente. que inclusive tem causas boas, ou seja, discutir a naturalização daquilo que é construção social, eu acho que está certo, foi uma coisa boa. Só que aí se criou um novo normal e se passou a criminalizar quase, e tu tem muito medo de incorrer no crime que não é crime, que é de ter preconceito, né? Porque, de fato, assim, a própria emissão da opinião que pode estar misturada com preconceito, ela foi, se não criminalizada, ela tem consequências cíveis, né? Tu pode perder dinheiro, pode perder o emprego por ter a opinião errada. A outra coisa também é o seguinte, a coisa se apresenta como um bloco e inclui o feminismo. Mas veja, aí já tem uma discussão do feminismo, de ideologia de gênero, já tem uma briga entre feministas na Grã-Bretanha sobre aquele negócio de frequentar banheiro feminino. Eu tenho muitas mulheres que são feministas e são contra. E esportes, né? Então vamos bater para maratona agora. Não, mas o cara chega, eu sou mulher, me sinto mulher. Então beleza, vai disputar a maratona feminina. Tem muitas mulheres feministas que não concordam. A mesma coisa se você for viver na história. A sociedade grega, se não era homonormativa, ela via a homossexualidade como uma coisa linda, bela até, decantada. Em alguns momentos, em algumas cidades, em alguns momentos. Sim, tudo bem.
mas ela era extremamente restritiva quanto aos direitos das mulheres. Ela era extremamente machista, se quisermos colocar dessa forma. Tá? Os homens tinham privilégios na sociedade grega claramente privilegiados. No acesso a cargos públicos, no acesso a dinheiro, no Eu acesso... sempre dou o exemplo da peça Antígona, né? Eu digo assim, algumas pessoas cometem a loucura completa de dizer que isso é um libelo feminista. Não tem nada de feminismo. Não tem nada, não existe. Que as mulheres... O argumento da peça é até as mulheres que só querem saber de transar, né? São bichos, né? Até as mulheres perceberam que a guerra tem que acabar. Baudelaire, né? Baudelaire diz. A mulher é um ser natural, logo abominável. É um dandy. Então, as coisas não são preto no branco, elas não são, elas têm tons de cinza, né? De pardo. Não, preto e branco não pode mais usar essa expressão. Preto e branco não quer dizer nada racial. Assim, é a letra preta no papel branco. Eu entendi. Eu fiz uma piada. Não, exatamente. Mas eu quero dizer a o questão seguinte, da não existe identidade unicidade gênero, nisso, tá? Não existe... Se questiona a naturalização de um determinado conceito de homem, de masculino, e um determinado conceito de feminino. Tá? Essa discussão, na verdade, começou no feminismo, né? Então, feminismo de segunda onda, ele trouxe a questão do marxismo para dentro, né? Uhum. E o de terceira onda trouxe a questão da diversidade de voz. Então, tem a mulher preta, tem a mulher periférica, tem a mulher de classe média alta, tem a mulher branca, tem a mulher... Aí já começa, dentro dessa linha, alguns chamam de quarta onda, outros... Não, seria como o Mark Lyla diz, né? Seria um movimento para respeitar a preferência customizada de cada indivíduo. Tá? Então, nesse sentido, é um movimento para preferência do indivíduo. Só que é extremamente contraditório que a militância se apresente exigindo a unicidade de vozes. Ele exige pertencer a uma cartilha, rezar uma cartilha, votar em determinado candidato, aderir a tal projeto. Então, para aderir a um projeto totalitário, unificante, desumanizante e de completa negação da individualidade, completamente coletivista, você defende a customização do comportamento sexual. É contraditório isso. As contradições fazem parte da evolução política, né? Mas o que me chama a atenção é que talvez não haja outra maneira. Eu não consigo conceber um movimento ativista que não vire uma coisa idiota. Basicamente, eu não consigo imaginar isso acontecendo. E por que isso acontece na minha compreensão? Porque a lógica de assembleia, né, vamos discutir o que nosso movimento vai decidir, ela afasta naturalmente as pessoas moderadas. Então, as pessoas moderadas enchem o saco daquela discussão e saem. E aí, na hora de decidir, de fazer a carta, ou o documento, ou de votar, o que quer que seja... Aquela minoria engajada vai... Só vai ter o pessoal mais maluco, mais chato. Tá? Até não... Mais engajado se diz que eles têm mais interesse naquela discussão. E a turma que quer guerra, que quer destruir o que está aí. E quer a guerra também. Então, uma posição moderada, ela tende a não funcionar em assembleias. É um projeto de poder. Tudo é um projeto de poder. Essa minoria engajada que ficou no final da Assembleia, ela tem um projeto de poder. E por isso eu não consigo ver no curto prazo posições moderadas e razoáveis sendo defendidas em movimentos ativistas. Eu não entendo muito bem como é que era, por exemplo, as reuniões na Ágora, né, ateniense. Mas ainda assim era uma população muito homogênea, né, e que partilhava dos mesmos valores e funcionou por relativamente pouco tempo. Esse é um outro detalhe, né? Nós vivemos uma situação em que a sociedade é gigante, então tem exceção para, assim, se na Ágora ateniense dava para reunir milhares de pessoas, né, e eles discutiam por horas e horas e horas e horas coisas meio bobas, porque, de certa maneira, eles não estavam discutindo as bases da sociedade deles.
No nosso caso, a gente tem uma situação muito mais complicada, porque são sociedades absolutamente gigantescas em termos de número de pessoas, todo mundo, em tese, pode participar, e tu consegue juntar 10 mil pessoas com as ideias mais malucas possíveis, em qualquer área. Então, tu consegue ter uma multidão louca, né? E, no final das contas, se a gente for discutir em assembleias abertas, a tendência é as posições mais loucas predominarem, porque vão ser as pessoas que vão ficar até o final da reunião. O movimento E aí... um movimento que nasce, em tese, para defender liberdades, a liberdade de orientação, ele age, hoje ele tem agido para suprimir liberdades, principalmente liberdade de expressão. Então, o que nasce como pregando liberdade de orientação se tornou um movimento para supressão, e uma supressão brutal, da liberdade de expressão. E isso se manifesta pelo policiamento já no pequeno grupo. Aí o cara mais maluco de uma sala, onde tenha, digamos, 10 pessoas, ele vai ser o mais agressivo e que vai defender as ideias mais bizarras possíveis. E ele vai liderar. E ele vai liderar porque os outros simplesmente vão dizer, não vou comprar briga com esse cara porque ele é louco. Exatamente. E ele acha que convenceu toda a sala, né? Aí vai ter aquelas histórias, e aí todo mundo concordou. Não, as pessoas cansaram de discutir contigo. Elas fingem que concordam contigo para parar a discussão, né? E lá pelas tantas elas se acostumam, ou elas ficam amedrontadas, tipo, não dá para falar isso porque o fulano, que é meio maluco, vai brigar comigo, né? E eu não quero brigar com o maluco. Beleza. Só tem a perder brigando com o maluco, né? Bom. E isso acaba, esse acovardamento contra os malucos, que tem muito poder de incomodar, né? Cria um totalitarismo de base, porque no final das contas se naturaliza a maluquice da posição extremamente radical. E esse fenômeno tem consequências comerciais também. Há estudos até matemáticos que mostram que a posição mais radical numa sociedade, digamos assim, bunda mole, né, eles tendem a prevalecer. É o paradoxo, por exemplo, das alimentações restritivas, tipo alimentação halal, agora não me lembro mais que é o nome dos muçulmanos, ao alimento que pode ser comido, né? O palio, por exemplo, palio. Kosher, dos judeus, né? Para as empresas é mais fácil adaptar o produto para essas exigências do que ficar enfrentando briga na internet ou na imprensa dizendo que eles não respeitam a tradição deles. Então, aquele pessoal que é mais intolerante, que é mais cheio de regrinha que não pode isso, não pode aquilo, eles tendem a ganhar, porque a nossa cultura, estamos numa fase, isso é uma construção social... De acovardamento. Estamos numa fase de acovardamento. Uma fase de acovardamento, né? Bom, em relação à questão da ideologia de gênero, enquanto ideologia, ela começa questionando a ideologia que existia, o status quo, vamos dizer assim, das hetero e cis normatividade, ou seja, o fato de que a sexualidade oficial, né, aquela que era considerada saudável e correta, né, era uma construção social. Eles passam do ponto dessa crítica correta, não necessariamente os teóricos, embora os teóricos também se tornem reféns da militância que adota parte das ideias deles. Mas, enfim, isso, como movimento político, muitas vezes tu vai encontrar, a título de ser feminismo, misandria, mas muito escancarada, tá? E a título de lutar contra a homofobia e tudo mais, tu vai encontrar heterofobia, porque no final das contas, o homem branco, heterossexual, cis, ele é que faz isso e aquilo, ele que comete assassinato, ele que rouba, ele que crime gravíssimo para ele é o voz, todos os demais sonegação fiscal, né? Porque esse pessoal também tem muito servidor público aí. Essa nova casta de
gerações que querem ser servidor público, acha que só o estatal é bonito, se é privado é feio, né? Tem uma série de aglomerações que são circunstanciais, são de um momento histórico, mas neste momento histórico, no Brasil e até mais grave nos Estados Unidos e na União Europeia, há uma briga contra a identidade que era a tradicional. Então, cristão, ou heterossexual, ou até mesmo cis, tudo isso é meio que visto como não é tão bom. O bom seria Exatamente. que fosse uma mulher preta e de preferência isso é uma declaração de guerra. Lésbica, né? Se for heterossexual já não é tão bom. E isso é um preconceito, só que invertido, né? Por que a crítica disso ela facilmente pode ser também enfraquecida? Porque eles não estão ganhando essa briga, né? Eles, na verdade, eles estão ganhando a resistência que faz com que esses movimentos tenham mais o que dizer, porque se deixasse a coisa como estava indo antes disso virar uma ideologia disputando o poder, as conquistas estavam acontecendo, mas alguma coisa aconteceu nos últimos 10, 15 anos que se tornou uma inversão que gera mais atritos, mais disputas e aí mais acusações. Isso aqui foi racismo, isso aqui foi homofobia, isso aqui foi transfobia, né? Mas ela é criada por essa militância que parece que é muito boa em criar inimizades, né? Bom, vamos adiante, deixamos o resto para os próximos programas. Podemos retomar o tema em outros programas. Esse tema nós já passamos vai muito, porque a forma nós já passamos de uma hora agora. Vão evoluir, né? Exatamente. E nós estamos no início dessa encrenca. Bom, beleza. Nós passamos de uma hora já. Beleza. Grande abraço, até a próxima. Abraço.